Você não está cansada, você está distante de si mesma, e isso pesa mais do que qualquer rotina, porque o cansaço do corpo passa, mas o cansaço de não se reconhecer fica. E o mais perigoso, você aprendeu a chamar isso de normal, você chama de maturidade, de responsabilidade, de é assim mesmo. Mas não é. Você não está apenas ocupada, você está desconectada. Você acorda, cumpre o que precisa, resolve o que aparece, mas em nenhum momento você realmente está presente. Você funciona, mas não sente. E isso, aos poucos, vai te esvaziando. Você até tenta descansar, dormir mais, parar um pouco, mas não resolve, porque o problema não é físico, é interno. É silencioso, é profundo e ninguém vê, nem você. Você se acostumou a ignorar sinais, aquele incômodo leve, aquela sensação de algo não está certo. Você empurra, disfarça, segue e segue, até não saber mais para onde está indo. E quando percebe, já não sabe mais quem é. Você olha para a sua própria vida e parece que está assistindo de fora, como se fosse outra pessoa vivendo por você. E isso dói. Mesmo quando você não admite, porque existe uma parte sua que sabe que algo se perdeu, sabe que você já foi diferente, mais leve, mais presente, mais conectada. Mas agora, você está distante, e aqui está o ponto que muda tudo. Você não se perdeu por acaso, você foi se afastando, aos poucos, em pequenas decisões, em pequenas concessões. Cada vez que você ignorou o que sentia, cada vez que se colocou por último, cada vez que escolheu agradar ao invés de se respeitar, você se afastou e ninguém percebeu, porque por fora tudo parecia sob controle, mas por dentro você estava se apagando. E o mundo não para por isso. As pessoas continuam, as cobranças continuam, a rotina continua e você também, mesmo sem energia, mesmo sem clareza, mesmo sem presença. E isso te faz acreditar que o problema é você, que você não é forte o suficiente, que não está fazendo o bastante, que precisa melhorar. Mas não, você não precisa fazer mais, você precisa voltar, porque não é sobre desempenho, é sobre conexão. E aqui começa o ponto que poucos têm coragem de encarar. Nem tudo que você faz é por você. Pare por um instante. Quantas decisões suas foram realmente suas? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você se ajustou para não incomodar? Eles chamam isso de adaptação, mas, na verdade, é apagamento. Você foi aprendendo a caber, a se moldar, a se encaixar. E quanto mais você se encaixa, menos sobra de você, porque toda vez que você se força a ser quem não é, uma parte sua se cala. E o silêncio interno é o início da desconexão. Mas isso não acontece de uma vez. É lento, quase imperceptível. Você vai deixando de se ouvir, de se respeitar, de se priorizar, e quando percebe, já não sabe mais o que sente. Você sente muito, mas não entende nada, e isso confunde, te deixa perdida, sem direção, sem base. Mas não é falta de força, é falta de referência interna. Você parou de se usar como guia e começou a usar o mundo, a opinião dos outros, as expectativas, os padrões, e o mundo muda o tempo inteiro. Por isso você se sente instável, porque construiu sua vida fora de si. Mas existe uma saída, e ela não está fora, está exatamente onde você parou de olhar, dentro, e voltar para si não é confortável, porque exige silêncio. E no silêncio, você escuta o que evitou por muito tempo, você percebe o que ignorou, sente o que reprimiu, reconhece o que deixou para depois, e isso assusta, porque é mais fácil se ocupar do que se encarar. Mas existe algo que você precisa entender. A dor de se encarar é menor do que a dor de se perder, e você já está sentindo isso. No cansaço constante, na falta de sentido, na sensação de vazio. Isso não é fraqueza, é um sinal. Seu corpo não está falhando, sua mente não está te sabotando. Eles estão tentando te acordar,
Mas você precisa parar de fugir, porque pensar demais não resolve. Se ocupar não resolve. Ignorar não resolve. Só adia. E o que é adiado volta mais forte. Então aqui vai a primeira verdade que você precisa aceitar. Nem todo pensamento merece sua atenção. Sua mente fala o tempo todo, mas nem tudo que ela diz é verdade. Nem tudo que surge é importante. Você aprendeu a acreditar em tudo, e isso te desgasta, porque você vive reagindo a coisas que nem são reais, cenários, medos, hipóteses. Você sofre por histórias que ainda nem aconteceram, e isso te esgota, porque sua energia vai embora em batalhas imaginárias. Mas você não é seus pensamentos, você é quem observa, e quando você começa a perceber isso, algo muda. Você cria espaço entre o que surge e o que você escolhe alimentar, e esse espaço é liberdade. Mas não para por aí. Existe outro ponto que você precisa encarar. Você não precisa dar conta de tudo. Essa ideia de que você precisa ser forte o tempo inteiro está te destruindo, porque força sem pausa vira desgaste, e desgaste constante vira desconexão. Você se cobra, se pressiona, se exige, como se parar fosse fracasso. Mas não é. Parar é consciência, é respeitar seu limite, é reconhecer sua energia, é entender seu ritmo. Você não é linear, você é cíclica, e ignorar isso é se violentar em silêncio. Mas você aprendeu a continuar, mesmo cansada, mesmo sem vontade, mesmo sem presença. E isso tem um preço, porque quando você não se respeita, você se perde. E quanto mais você se perde, mais tenta compensar. Faz mais, corre mais, se cobra mais. Mas nunca é suficiente, porque o problema não é quantidade, é direção. Você está indo sem saber para onde. E isso precisa parar, não com mais esforço, mas com mais consciência. Você precisa começar a se observar, sem julgamento, sem pressa, sem fuga, perceber seus padrões, suas repetições, seus ciclos e, principalmente, seus limites. Porque ignorar seus limites é o que te trouxe até aqui, mas respeitá-los é o que vai te tirar. E isso exige coragem. Coragem para dizer não, para desacelerar, para se priorizar. E sim, isso vai incomodar os outros e você também, porque você foi condicionada a ser disponível, sempre pronta, sempre forte, sempre presente, para todos, menos para si. Mas agora, isso muda, porque você começa a entender. Se você não se escolher, ninguém vai fazer isso por você. E se fizer, não será da forma que você precisa. Então você para, respira e começa a voltar. Não para quem você era, mas para quem você sempre foi, antes de se adaptar tanto. E nesse processo, algo começa a se reconstruir. Sua presença, sua clareza, sua identidade. Você começa a sentir de novo, não só emoções, mas direção. E isso muda tudo, porque uma mulher conectada consigo mesma não vive no automático. Ela escolhe, ela percebe, ela sente, ela decide, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantias, porque ela confia, não no mundo, mas em si. E isso é poder real, não aquele que aparece, mas o que sustenta, silencioso, firme, inabalável. E quando você chega nesse ponto, o cansaço muda. Ele deixa de ser peso e vira sinal, um aviso, um ajuste, um convite para voltar, sempre. Porque agora você sabe, o problema nunca foi sua rotina, foi sua ausência dentro dela. Você estava lá, mas não estava inteira, e viver pela metade cansa mais do que qualquer esforço. Mas isso acabou, porque agora você se percebe. E quem se percebe não se abandona mais. Pode até hesitar, pode até se perder por momentos, mas sempre volta, porque sabe o caminho. E o caminho é para dentro. Então me diz, em que momento você começou a se afastar de si mesma? E o que hoje você sabe que precisa parar de ignorar, mas ainda não teve coragem de encarar?